Como todos vocês já sabem, a inteligência artificial frequentemente supera a inteligência humana. Os robôs conseguem processar informações de forma mais rápida do que nós. Isso nos leva a questionar se a singularidade está próxima. O renomado Ray Kurzweil estima que a singularidade ocorrerá por volta de 2045. Mas o que isso realmente significa? Quais mudanças significativas a humanidade enfrentará e quais serão suas consequências? Essas perguntas têm intrigado cientistas e especialistas, mas a verdade é que ninguém pode dar uma resposta definitiva. A singularidade é um ponto futuro em que o avanço tecnológico se torna imparável e irreversível. Isso certamente trará mudanças surpreendentes para a nossa sociedade. O termo singularidade foi usado pela primeira vez por John von Neumann em um contexto tecnológico e posteriormente popularizado por Vernon Vinge em um artigo de 1983. Vinge previu que quando criarmos uma inteligência superior à nossa, ocorrerá uma transformação cultural e tecnológica sem precedentes. Ele até descreveu essas mudanças como algo semelhante ao espaço-tempo distorcido no centro de um buraco negro. Em 1993, ele previu que isso marcaria o fim da era humana, pois a nova superinteligência continuaria a se aprimorar e realizar avanços técnicos incompreensíveis. As singularidades podem surgir em várias áreas e estão presentes nos modelos matemáticos usados pelos físicos para explorar o cosmos. Não se trata apenas de singularidade tecnológica. Existem outros tipos, como as singularidades gravitacionais e relacionadas a robôs. Agora vamos retornar ao nosso tema principal. Stephen Hawking e outros cientistas expressaram preocupação com o fato de que o desenvolvimento da inteligência artificial poderia levar à extinção da humanidade. Parece que muitas pessoas estão apreensivas e esperando o pior. Isso tem gerado intensos debates sobre os efeitos da singularidade e se ela será benéfica ou prejudicial para a humanidade. Diversos tecnólogos e acadêmicos renomados, como Paul Allen, Jeff Hawkins, John Holland, Jaron Lanier, Steven Pinker, Theodore Modis e Gordon Moore, levantaram questionamentos sobre a probabilidade da singularidade tecnológica e a expansão da inteligência artificial. Uma descoberta interessante resultante de todas essas pesquisas é que, ao contrário das tecnologias humanas já estabelecidas, prevê-se que o surgimento da inteligência artificial trará retornos decrescentes, em vez de acelerados. Atualmente, ferramentas e tecnologias podem ser usadas para aprimorar a inteligência e as habilidades humanas, algo que já fazemos há anos. No entanto, com as pesquisas atuais, as possibilidades são muito maiores. Estamos falando de inovações tecnológicas como o carregamento da mente, onde toda a nossa consciência poderia ser transferida e armazenada em uma máquina. Isso poderia resultar em uma explosão massiva da inteligência artificial. No entanto, se não conseguirmos acompanhar esse avanço, poderemos enfrentar consequências graves. O desenvolvimento tecnológico está superando nossa capacidade de gerenciá-lo. Cada organismo biológico possui 7 características distintas, que trabalham juntas em busca de um objetivo comum: a sobrevivência. Infelizmente, há poucas evidências que sugiram que a inteligência artificial teria um impulso evolutivo para considerar a preservação da humanidade. Hoje em dia, o design de máquinas é voltado para alcançar os resultados desejados. Porém, e se essas máquinas tiverem a capacidade de se programarem? A superinteligência artificial ofereceria habilidades criativas e de resolução de problemas além do que os seres humanos possuem atualmente. Isso poderia resultar no surgimento de uma nova raça, que provavelmente não teria os melhores interesses da humanidade em mente. No entanto, ainda estamos distantes de criar máquinas capazes de pensar como seres humanos e tomar suas próprias decisões. A singularidade tecnológica é impulsionada por 3 elementos cruciais. O primeiro deles é o avanço no poder de processamento. O número de transistores e circuitos altamente integrados dobra aproximadamente a cada 2 anos, assim como o número de unidades de processamento gráfico. Além disso, a computação paralela e a computação em nuvem estão se tornando cada vez mais acessíveis. A disponibilidade de dados rotulados é o segundo fator que nos aproxima da singularidade. Graças à internet das coisas, cada um dos nossos dispositivos está se tornando mais inteligente. Em nosso mundo interconectado, a internet monitora e registra tudo o que faz parte de nossa atividade diária. Em outras palavras, tanto os robôs quanto as pessoas estão produzindo enormes quantidades de informações que são armazenadas online. Isso inclui dados sobre nossos padrões de gastos, preferências musicais e visuais, preferências alimentares e até mesmo nossos horários de viagem. Essa quantidade massiva de dados coletados é extremamente valiosa para alimentar os sistemas de inteligência artificial. Com acesso a essas informações, as máquinas podem aprender e se adaptar melhor às nossas necessidades. Estamos vivendo em uma era em que cada ação que realizamos
gera dados que podem ser utilizados para aprimorar os serviços e produtos que nos cercam. O terceiro elemento crucial é a abordagem única no treinamento de programas no mundo da inteligência artificial. A aprendizagem profunda, Deep Learning, está de volta e é amplamente utilizada para desenvolver os melhores programas. Com acesso a uma quantidade significativa de informações e computadores poderosos, as máquinas têm a capacidade de se aprimorar. Hoje em dia, as máquinas são capazes de aprender por conta própria, principalmente através do aprendizado por reforço. Esses elementos estão intrinsecamente interligados e nos aproximam cada vez mais da tão discutida singularidade. A inteligência artificial nos permite criar máquinas inteligentes e autônomas, capazes de realizar tarefas por conta própria. Com base em análise de dados e exploração do ambiente, os dispositivos baseados em IA são treinados para se adaptar e se aperfeiçoar. Isso se reflete em inúmeras aplicações práticas, como o Google Maps, veículos autônomos, publicidade automatizada, assistentes virtuais de compras online, detecção de fraudes digitais, entre muitas outras. A inteligência artificial revolucionou nossa vida cotidiana, facilitando tarefas e proporcionando uma experiência mais eficiente. Apesar de todas as vantagens da IA, é importante reconhecer que também existem desafios e preocupações. A ideia da singularidade tecnológica é algo que assusta muitas pessoas. No entanto, há diferentes perspectivas sobre o assunto. Enquanto alguns demonstram receio, outros, como Ray Kurzweil, são mais otimistas. Kurzweil acredita que a singularidade oferece uma oportunidade para a humanidade avançar e se tornar mais sábia e eficiente em todas as áreas que amamos. Elon Musk, Bill Gates e o renomado Stephen Hawking estão entre os líderes da ciência e tecnologia que possuem crenças completamente diferentes das de Kurzweil. Suas opiniões são influentes e controversas. Hoje, vamos explorar 15 previsões pós-singularidade que são amplamente discutidas. A primeira delas é a extinção da humanidade, um desfecho frequentemente temido e debatido. Alan Turing, um dos grandes pioneiros da ciência da computação, tinha uma visão pessimista em relação à singularidade. Ele acreditava que as máquinas não apenas ultrapassariam nossa capacidade de pensamento, mas também não teriam utilidade para nós. Em um estudo realizado em 1951, Turing previu que uma vez iniciada a abordagem do pensamento das máquinas, não levaria muito tempo para que elas superassem nossas habilidades limitadas. Ele afirmou que as máquinas seriam capazes de se comunicar entre si para aprimorar sua inteligência, e não haveria nenhuma possibilidade de que morressem. Portanto, talvez devamos nos preparar para o momento em que as máquinas assumirão o controle. Número 2. Escravidão. A possibilidade de escravização de toda a raça humana é, sem dúvida, a segunda preocupação mais comum em relação à singularidade. A ideia é fácil de compreender. À medida que desenvolvemos uma inteligência artificial extremamente inteligente, os seres humanos deixarão de ser os mais inteligentes do mundo. Ou seja, mesmo sendo apenas humanos, criamos algo mais poderoso e consciente do que nós. Devido à sua enorme superioridade em relação a nós humanos, é provável que os robôs optem por nos escravizar em vez de nos destruir. Essa situação hipotética pode ocorrer de várias formas, tanto de maneira explícita, em que estaríamos cientes da nossa condição de escravos, quanto de maneira implícita, em que não teríamos consciência disso. Número 3. Mudanças econômicas. Alguns argumentam que a economia poderá entrar em colapso diante da singularidade. Mesmo que evitemos as possibilidades anteriores, é provável que nossa sociedade se torne totalmente automatizada, o que resultará em um excesso de serviços e produtos. No entanto, com a previsão de que a maioria dos humanos perderá seus empregos para robôs, haverá um nível elevado de desemprego em todo o mundo. Isso provavelmente causará uma crise no mercado dos produtos e serviços produzidos por esses robôs. Estamos diante de uma potencial crise econômica global. Juntamente com o crescimento da população desempregada, que pode chegar a 9 ou até mesmo 10 bilhões de pessoas sem a capacidade de sustento e de consumo, enfrentamos o risco de nos desconectarmos de nossa humanidade. A união com as máquinas pode ser uma forma de sobreviver à singularidade. O transhumanismo é uma ideologia que defende a utilização da biotecnologia, nanotecnologia molecular e inteligência artificial para aprimorar as capacidades humanas, como a função cognitiva, o desempenho atlético, a saúde emocional, o bem-estar geral e até mesmo a longevidade. Contudo, surge a preocupação de que, ao nos aperfeiçoarmos dessa forma, possamos perder o que nos torna humanos, nossa essência, nossa alma e nosso senso de identidade. Número 5. A Terceira Guerra Mundial. É importante destacar que a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial é frequentemente associada à singularidade, uma guerra de proporções extraordinárias, sofisticada e eficiente. Esse conflito pode surgir entre diferentes grupos humanos ou entre humanos e inteligência artificial. Independentemente das circunstâncias, tal guerra certamente resultaria em bilhões de mortes.
e no colapso ou destruição de nossa sociedade. Número 6. Catástrofe ambiental. A história nos mostra que o avanço tecnológico está diretamente ligado à devastação ambiental. Com a automação global em pleno funcionamento, os robôs irão produzir em massa tudo o que precisamos. No entanto, essa produção em larga escala pode resultar na eliminação do último elo que temos com o mundo natural. Gradualmente perdemos toda a compaixão e preocupação com a natureza. Por que preservar uma floresta tropical quando podemos simplesmente construir uma ainda melhor e mais inteligente? Por que nos importar com a biodiversidade, a extinção de espécies e a degradação ambiental, se podemos modificá-las para atender às nossas necessidades e prazeres? Número 7. Perda da história. À medida que avançamos na era digital, há uma perda inevitável de dados. Esse processo ocorre em uma velocidade constante e resulta em uma grande quantidade de informações perdidas. Esses dados podem incluir fatos históricos, cultura, línguas extintas e conhecimentos científicos significativos. Um exemplo recente é o reconhecimento por parte da NASA de que não é mais possível recuperar uma parte importante dos dados digitais das missões Apollo e pousos na Lua. Consequentemente, informações valiosas sobre nossa história e tradições culturais estão sendo permanentemente perdidas. Número 8. O poder da IA controladora. Este cenário representa uma variante mais favorável à opção da escravidão. Nesse caso, poderíamos ter uma IA poderosa que atuaria como uma espécie de protetora, defendendo-nos de nossos maiores inimigos, nós mesmos. Embora nossa raça não seja realmente uma ameaça, essa perspectiva estaria codificada na mente artificial. O objetivo seria garantir a segurança, a prosperidade e o bem-estar de todas as pessoas no mundo. Número 9. O medo da mudança. Como seres humanos, buscamos o conforto e tememos o desconhecido. O medo da mudança está profundamente enraizado em nós. Sentir incerteza é desconfortável e lidar com uma transição tão radical e imprevisível pode ser ainda mais perturbador. Ninguém gosta de surpresas quando se trata de sobrevivência. Portanto, os cientistas consideram essencial a capacidade de simular e prever mesmo que aproximadamente o futuro, tanto para a segurança individual quanto para a coletiva. Número 10. Tomada de decisões lógicas facilitada. A capacidade da inteligência artificial de tomar decisões inteligentes é um dos benefícios da singularidade. Máquinas baseadas em IA não possuem sentimentos, o que ajuda a manter a eficiência sem ser afetada. As máquinas alimentadas por inteligência artificial também são capazes de tomar decisões racionais. Enquanto um ser humano analisaria uma situação levando em consideração diversos fatores, esses elementos podem ter um impacto emocional ou prático na escolha. No entanto, as máquinas produzem resultados precisos, pois são projetadas para tomar conclusões racionais. A computação cognitiva é uma ferramenta que os robôs alimentados por IA usam para tomar decisões rápidas e úteis. Número 11. Processamento sem erros. Quando as tarefas são realizadas por humanos, erros são mais propensos a ocorrer. Isso pode acontecer devido às capacidades intelectuais variadas de cada indivíduo. No entanto, esse não é o caso para robôs que utilizam inteligência artificial. Algumas máquinas foram programadas para realizar tarefas específicas. A precisão delas depende de como as construímos e programamos para executar o trabalho. A inteligência artificial é utilizada em diversos setores para minimizar erros e perdas desnecessárias. Estruturas matemáticas avançadas são implementadas por meio de algoritmos para criar modelos baseados em IA, ajudando a tornar as ações mais eficazes e livres de erros. Como resultado, acredita-se que a singularidade nos apoie na resolução de problemas desafiadores do mundo real. Número 12. Disponibilidade 24 horas por dia. Um funcionário típico pode trabalhar apenas de 7 a 8 horas por dia. Os seres humanos precisam manter um equilíbrio saudável entre suas vidas pessoais e profissionais, não sendo capazes de trabalhar sem parar. A singularidade pode ajudar a fornecer serviços ininterruptos para uma empresa. Uma outra possibilidade é o uso de aplicativos de atendimento ao cliente que utilizam chatbots baseados em IA, capazes de responder a várias perguntas. A IA tem a capacidade de fornecer serviços instantâneos e eficazes. Atualmente, a inteligência artificial está sendo utilizada para suportar o chat em diversas aplicações online, como websites de ensino à distância, indústria de saúde, instituições educacionais, entre outros. Nesse aspecto, a singularidade contribui para a melhoria do atendimento ao cliente. Número 13. Cérebros matrioshka. Parece que o universo está em constante evolução, passando de uma menor para uma maior inteligência ao longo do tempo. Essa tendência nos leva a crer que uma parte significativa do nosso planeta, e até mesmo do universo, será composta por matéria inteligente. Esse processo pode continuar até que a lei de Moore seja superada e um equilíbrio seja alcançado.
Uma estrutura impressionante chamada de cérebro matrioshka surge como uma possibilidade nesse cenário. O nome é inspirado nas bonecas russas, e se trata de uma mega estrutura com poder computacional colossal. A ideia é criar um computador solar do tamanho de um planeta, conhecido como esfera de Dyson, capaz de aproveitar toda a energia das estrelas. Contudo, para construir o cérebro matrioshka, seria necessário sacrificar todos os planetas do nosso sistema solar. Número 14. Automação de empregos repetitivos. Ao contrário dos seres humanos, as máquinas têm a capacidade de executar tarefas repetitivas de forma eficiente e precisa. Isso nos permite liberar os humanos dessas atividades monótonas e concentrar nossos esforços em tarefas mais criativas e significativas. A automação de empregos repetitivos pode aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida, porém, também levanta preocupações sobre o impacto no mercado de trabalho. É importante examinar cuidadosamente os aspectos positivos e negativos da automação e buscar soluções para uma transição suave para um futuro onde humanos e máquinas possam colaborar harmoniosamente. Número 15. Redução de riscos. A IA avançou para áreas onde os seres humanos não podem chegar. Conforme vimos, espera-se que ela cresça cada vez mais. Isso nos aproxima da singularidade. Ao utilizar a IA em casos específicos, é possível reduzir a participação humana em situações perigosas. A IA pode auxiliar os cientistas na realização de descobertas e avanços sem risco ou com pouco risco para a vida humana, se for utilizada corretamente. Com tudo isso, a singularidade pode não ser o pior cenário. Mas quem sabe? Precisamos esperar e ver. Existem benefícios e desvantagens da inteligência artificial. Não há dúvida de que a inteligência artificial é uma ferramenta muito eficaz para as empresas. Na realidade, a IA pode ser extremamente valiosa ao oferecer criatividade e inovação, além de benefícios comerciais, desde que seja utilizada para os propósitos corretos. No entanto, também devemos considerar o outro lado da história. Embora a inteligência artificial seja uma tecnologia fantástica com potencial para ser revolucionária, ela também pode ser usada contra nós e causar muitos danos. A singularidade tecnológica é o período no futuro distante em que a tecnologia e a IA avançarão além de nosso controle e superarão a inteligência humana. De acordo com Kurzweil, a singularidade pode ser benéfica e as pessoas viveriam em sinergia com os robôs. Mas muitos cientistas, como Stephen Hawking e figuras conhecidas como Elon Musk, veem a singularidade como algo prejudicial que pode afetar negativamente a humanidade. Mesmo que a singularidade ainda esteja décadas à frente, parece ser o próximo desenvolvimento tecnológico significativo. Tecnologias emergentes, como o reconhecimento facial e carros autônomos, já estão estabelecendo as bases. É hora de a comunidade empresarial tratar seriamente os problemas éticos e de segurança da IA, pois a verdadeira inteligência artificial acabará se tornando uma realidade.